presença hoje é de Dalila Lubiano, educadora holística e transdisciplinar. Nós damos sequência a uma conversa iniciada na nossa edição de ontem. Dalila, ontem, no segundo bloco do programa, você começou a fazer o origami. Tá? Nós temos aqui o que você fez para mim, né? Eu acho que já explanamos bastante a respeito de toda uma simbologia que existe nesse exercício simples de dobrar papel e criar uma imagem com papel, né? Do que ele permite de conexão com a gente, do desenvolvimento de uma percepção estética, do desenvolvimento da coordenação motora. Você já teve experiência com Ikebana? Já tive. É um efeito um pouco parecido, não é? É porque é uma arte também. Então, a arte, ela faz a gente transcender, ela traz a alma da gente, ela traz essa pureza que habita cada ser para fora. Então, isso é muito bom você estar em contato com a arte. E é necessário para o ser humano, porque eu aprendi lá na Universidade da Paz que o conhecimento, para ele ser inteiro, ele tem que ter a ciência, a filosofia, a arte e as tradições sapienciais. Só assim o conhecimento ele é integral, tá? Ele é inteiro. Então a arte faz parte de nós, seres humanos. Mas a ciência não consegue falar, digamos assim, ao inefável, né? A arte fala. Claro. A arte fala, a ciência não fala. É. Ciência mede, quantifica e prova se uma coisa se repete, observadas as mesmas condições do experimento, aquele é científico. Mas a arte está um pouco além disso, né? Né? A arte vai além. Vai além. A arte consegue penetrar, né, nesse interior do ser. Agora, fala a respeito de Unipaz, você e essa evangelização sua de alguns anos aqui no Espírito Santo pela Unipaz. A Unipaz manteve a pegada, manteve aquela força depois da passagem do Pierre Weil? Manteve, sim. Então, temos unidades que estão muito desenvolvidas e continua tendo. Agora, esse ano vai ter o 12º Congresso Holístico e Transpessoal em Goiânia, que é de toda a rede Unipaz, né? Então, continua com toda a força. Em Brasília está muito atuante, muito potente, no Ceará, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Rondônia, São Luís do Maranhão também está abrindo agora. Deixe-me ver, Minas Gerais, enfim, não sei se eu esqueci algum, mas Santa Catarina, vários locais de Santa Catarina, Balneário de Camboriú, tem Faxinal dos Guedes, tem Chapecó, vários locais. Então, expandiu ainda mais. Sei. Ok? Aqui você desenvolveu um trabalho, alguns anos atrás, que acabou gerando uma tese sua de graduação, não sei se foi de graduação, pós-graduação, doutorado. Mestrado. Com as mulheres presidiárias. Sim, foi. Vamos dar uma rebobinada nisso aí. O que foi exatamente isso aí? Não, foi um trabalho de educação para a paz que eu fiz lá, que traz no presídio. Lá no presídio feminino. Presídio feminino. E fiz também com um grupo de homens e com adolescentes também, né? Mas o foco foi o presídio feminino, foram as mulheres. Então eu fiz um trabalho que a gente colocava, facilitava um seminário de 12 horas inicialmente e depois a gente complementava com meditação, com relaxamento, com yoga, com psicodinâmica de grupo. Dinâmicas de grupos, as mais diversas. A Ikebana, inclusive, já foi lá para dentro. O origami também levamos. Então, a gente levava várias coisas, sempre trabalhando a questão do respeito, dos valores universais, dos direitos e deveres humanos, que a gente sempre levou essa questão. Né? Porque às vezes as pessoas falam só em direito, mas a gente tem direitos e deveres. Então sempre focamos muito isso, né? E esse trabalho, como foi um trabalho voluntário,
não havia registro, né, no Estado, nada, a não ser a minha presença e o bom relacionamento que sempre nós tivemos, né, da Unipaz e com a Secretaria da Justiça e com o próprio governo, de um modo geral, e outras secretarias também. Então, eu saí para fazer o mestrado e o meu foco foi analisar o trabalho que foi feito lá. Então, quando eu conversei com a minha orientadora, ela disse: talvez a gente chegue à conclusão que não tem validade científica o seu trabalho. Eu falei: mas se eu não tentar, eu não vou saber. Então, vamos tentar. E aí tentamos e teve, sim, foi aprovado. Há uma percepção da mudança comportamental. Sim, das sim, e por isso que eu quis, porque eu vi tão bons resultados do trabalho sendo aplicado lá dentro e da transformação, né, que às vezes eu chegava e a assistente social estava saindo da reunião e falou assim: ah, eu acabei de dizer que eu nunca vi tanta paz aqui dentro dessa prisão, entendeu? E os agentes penitenciários, todos eles me falavam que realmente eles observavam assim, a olhos mesmo, assim, de todo mundo que pudesse estar ali, né, na presença, de perceber como que houve uma transformação lá dentro. Então eu achei que eu devia registrar aquilo, porque senão ia se perder, até eu mesma ia esquecer, né, com o tempo. Então, mas eu queria, inicialmente eu ia escrever um livro, mas depois eu decidi por essa questão de embasar cientificamente o trabalho. E eu fiz isso e deu certo. Depois, essa dissertação de mestrado se transformou no livro, né? A dissertação chamou Educação para a Paz, que aí analisa esse projeto que foi feito lá. E o livro chama-se Liberdade Atrás das Grades. E o subtítulo é Pedagogia Social, Política Pública e Cultura de Paz. Hoje a presença de Dalila Lubiana, educadora holística transdisciplinar. Voltamos já. Voltamos com a presença da educadora holística Dalila Lubiana. Dalila, a Unipaz mantém as atividades então aqui no Espírito Santo? Olha, não as atividades de antes, né? Então a gente vai fazendo coisas, trabalhos, conforme a Unipaz prega, né? De ecologia pessoal, social e ambiental. Mas não aquela coisa formal como já tivemos, de curso de formação holística. Por enquanto ainda não. Talvez um dia a gente retorne ainda a fazer essas formações. Né? Tá, e de outras formações que a gente dava também, de yoga. Yoga. Você manteve você manteve aquele trabalho com yoga? Hatha Yoga, né? Com Hatha, sim, né? Formação de facilitadores a gente tinha, né? De instrutores de yoga. A gente formou umas 7, 8 turmas. Depois a gente também deu um tempo nessas turmas. Né? Então... Mas você, no seu exercício cotidiano, você tem praticado, tem feito... Não, eu pratico e também eu dou cursos em formações de professores, de instrutores de yoga. Então, em Goiás, em Minas, aqui no Espírito Santo também, mas coordenado por outras pessoas, porque acabou que o volume de trabalho começou a ficar grande, então a gente tem que reinventar. Eu tenho falado com muitas pessoas aqui, ao longo desses anos, conversando com as pessoas, elas se familiarizam com conhecimento ou uma técnica, dominam aquela técnica, mas depois começam a acrescentar as coisas do seu próprio percepção, intuição e conhecimento. Quer dizer, você não pode falar mais que aquilo é uma síntese do conhecimento da pessoa, né? A yoga também é assim, né? Então a coisa interessante que eu acho é o seguinte: a gente aprende às vezes o yoga, principalmente aqueles espíritos mais inquietos e que buscadores, aprende um pouco no primeiro momento como o exotismo oriental. Aí descobre uma técnica boa, descobre que aquela técnica, embora esteja ou não cientificamente comprovada, faz bem para a saúde. Mas o que eu acho mais interessante é o seguinte: no yoga particularmente, ela é uma camada que às vezes mascara uma coisa que é importante, que aqui no Ocidente a gente não tem a clara noção do que seja, que é a respiração. Que coisa, fundamental. Né? Que coisa, né, Dalila? O que é a respiração? O que é o prana? O que é só fazer o exercício de pegar o prana, tomar o prana. Exatamente. E soltar. É transformador e muito curativo também, né?
E às vezes... Curativo no sentido físico, orgânico e mental, né? Sim, com certeza. Então, eu tenho um caso, assim, que eu posso falar aqui, né? Agora tá, por favor. A pessoa, eu cheguei e ela disse que ela estava muito mal-humorada e conversando com uma outra, né? Falando, desdizendo de uma médica que não tinha dado o laudo para ela aposentar, né? Então eu comecei a conversar. Então ela queria aposentar por invalidez, porque ela estava com muito problema na coluna e não conseguia fazer o trabalho, que o trabalho dela era de faxinar, e ela não conseguia nem mexer com a vassoura porque tinha muito problema e tomava um remédio forte, mesmo assim não conseguia. E aí eu vi aquela situação e falei assim, você gostaria de tentar algo? E ela falou assim, gostaria. Então nós pegamos um tapete, estendemos no chão, e aí eu pedi para ela se deitar no chão e comecei respiração e milímetro a milímetro fazendo um exercício, porque eu pedia para ela virar para o lado, ela não conseguia virar, né? Deitou e estava completamente travada. Então eu falava, vira para a direita, ela virava só a cabeça, vira para a esquerda, mesma coisa. Então começamos a fazer uma prática, prana, né? Respiração e atenção plena. Então, daí a pouquinho, ela conseguiu começar o movimento bem lento, bem lento. Daí a pouquinho ela virou completamente, quando terminou a prática, ela virou completamente de lado, sentou e chorou bastante, emocionada porque ela tinha conseguido fazer o movimento. Levantou e eu falei, então você faz esse movimento, dei, né, para ela como ela deveria fazer e quantas vezes ela deveria fazer. E ela me disse, eu nunca tinha reparado que eu respiro, nunca tinha visto minha respiração desse jeito. Então, daí a pouquinho, pôde largar o remédio, foi ao médico e o médico falou, o que aconteceu? Aí ela falou, foi a yoga. E agora aposentou normalmente, aposentou o ano passado normalmente e continuou trabalhando depois da aposentadoria e está lá, tranquila com sua coluna. Então, isso da respiração e do prana é muito poderoso. Mas né? a maioria das pessoas, impressionante, não tem essa informação. Mas eu estou querendo, nós estamos caminhando para encerrar esse segundo dia de Não tem, quando conversa. tem, não acredito. Não acredito, de como é muito simples. Acontece. É muito simples. É muito simples, muito natural. Então a gente exatamente. a nossa mente precisa de coisas complicadas para dar credibilidade. Né? É. Fala rapidinho para nós, porque você trabalhou com Pierre Weil, esses grandes nomes da psicologia transpessoal do Brasil, e o francês Jean-Yves Leloup. Com o Jean-Yves Leloup eu fui a conhecer o conceito da normose. Que outra coisa. Fala um pouquinho de normose. A normose é a patologia da normalidade, que a gente começa a ver as coisas todos os dias e vê na televisão e vê na rua e acha que aquilo é normal. Por exemplo, um mendigo na rua, né? Uma pessoa deitada na rua, a pessoa maltrapilha pedindo esmola, assaltos que a gente vê, às vezes as pessoas, mas isso acontece sempre, né? Como se isso fosse uma coisa normal. E não é normal isso. Isso é uma sociedade doente, né? É uma patologia chamada normose, que a gente acaba acostumando, mas que é bom a gente ter olhos e consciência para a gente não se acostumar a isso e não aceitar essa situação, transformar isso para algo. Sempre que eu posso, eu estou pontuando essa palavra. Quero agradecer muito, minha alegria de te rever depois do tempo todo, que você andou sumida por aí, fazendo essas coisas aí pelo mundão afora. Minha alegria de te rever, te agradecer a sua presença. A alegria é minha, muito obrigada pelo convite e é sempre muito bom estar aqui com você. Obrigada. A presença da educadora holística Dalila Lubiana. Até já.